Bem-vindos ao Viver Sustentável. O programa de hoje vai tratar dos seguintes assuntos: o aquecimento global e a produção de alimentos no Brasil. Cai o número de fumantes no Brasil. O Brasil é o quarto no ranking de construções sustentáveis e São Paulo lidera. Selos verdes avançam, mas ainda não convencem. Nova regulamentação para a guarda de animais silvestres. O índice de brasileiros acima de 18 anos que são fumantes caiu 20% entre 2006 e 2012, de acordo com a pesquisa Vigitel, feita pelo Ministério da Saúde. O levantamento, divulgado recentemente, aponta que 15% da população adulta fumava em 2006. Em 2012, esse índice caiu para 12%. Em 2022, a meta é que o país chegue a 9%. Quem nos fala sobre esse assunto é o professor e deputado federal Mendes Tame. Olá, professor. Olá, Elia. Esta é uma notícia alvissareira e certamente, se a queda no tabagismo continuar, a meta de 9% de fumantes será alcançada antes de 2022. Os homens são ainda os que mais fumam. Entre eles, no entanto, o índice passou de 19% em 2006 para 15% em 2012. Para as mulheres, caiu de 12% em 2006 para 9% em 2012. A pesquisa Vigitel aponta ainda a redução na frequência de fumantes passivos em casa, que passou de 12% para 10% em 2012. Igualmente, houve diminuição de fumantes passivos no local de trabalho, cujo índice passou de 12% para 10%. Outro dado em queda é o de homens que fumam 20 ou mais cigarros por dia, índice que diminuiu de 6% para 5% nos 6 anos abrangidos pela pesquisa. O levantamento monitorou mais de 45 mil adultos residentes em todas as capitais do país. Porto Alegre, com 18%, ainda é a capital com maior incidência de adultos fumantes. É lá também que está a maior proporção de pessoas que fumam 20 cigarros ou mais por dia, 7%. Salvador é a capital com menor índice de adultos fumantes, 6%. O levantamento Vigitel visa a oferecer à população brasileira maior conhecimento sobre os fatores de risco, que são as doenças cardiovasculares e respiratórias. Professor, se as pessoas diminuírem o consumo, vai afetar a economia? Há duas formas de ver a questão. No mundo rico, no mundo desenvolvido, é até possível que a diminuição do consumo absolutamente desnecessário, do consumo supérfluo, a somatória deste consumo desnecessário que deixa de ser produzido, possa ter algum impacto no nível da economia. Mas na grande maioria do mundo em desenvolvimento, onde estão 2/3 da população, cuja maioria tem níveis de consumo abaixo do necessário, onde 1 bilhão de pessoas passam fome, imaginar que haja uma queda no consumo afetando o nível de produção da economia é algo praticamente impossível. E, aliás, consumo sustentável não propõe simplesmente que se reduza o consumo, propõe que se consuma de uma forma sustentável. O consumo absolutamente indispensável para o nível de vida das pessoas deve ser feito levando em conta produtos que sejam produzidos sem afetar, sem destruir a natureza, produtos que sejam feitos por empresas que tenham práticas sustentáveis, que produzam sem utilizar energia suja, com energia limpa e sem poluir. Cresce cada dia mais o número de construções verdes no Brasil. Quem nos fala sobre esse tema é o professor e deputado federal Mendes Tame. O Brasil é o 4º país em número de construções verdes e São Paulo é o estado da federação
com maior número de edifícios sustentáveis. Estes dados constam do levantamento do Conselho de Construção Sustentável do Brasil, GBC Brasil, que representa oficialmente a certificação Leadership in Energy and Environment Design, LEED, considerada o principal selo de construção sustentável no Brasil. O estado de São Paulo já conta com 80 edificações que obtiveram a certificação LEED e outros 432 pedidos que estão aguardando a mesma certificação. O estado do Rio de Janeiro aparece em segundo lugar no ranking dos estados com mais construções sustentáveis, sendo 12 edificações já certificadas e 137 pedidos aguardando a mesma certificação. O Rio de Janeiro é seguido pelo Paraná, pelo Distrito Federal, pelo Rio Grande do Sul e por Minas Gerais. Entre estas edificações sustentáveis no país estão bancos, escolas, hospitais, laboratórios de saúde, supermercados e outros prédios comerciais, o que atesta pela grande diversidade o geral interesse difundido de ter construções sustentáveis no país. O número de pedidos de certificação no país cresceu mais de 40% graças aos investimentos em tecnologia e produtos verdes, que conseguiram baixar consideravelmente os custos dos empreendimentos sustentáveis. Hoje, este custo varia entre 1% e 7% do valor da obra. Com tudo isso, o Brasil ocupa o 4º lugar no ranking das nações com maior número de edificações sustentáveis, atrás dos Estados Unidos, da China e dos Emirados Árabes. Como eu faço para saber se o produto que eu estou comprando é de uma empresa que se preocupa com o meio ambiente? Verificando se o produto tem um selo de certificação. Há boas empresas internacionais e nacionais que colocam esses selos, que medem a certificação, rastreiam a produção do produto, para sabermos se aquilo que nós estamos consumindo advém de destruição de florestas, se é produzido com práticas sustentáveis e também selos que mostram se aquele eletrodoméstico que estamos comprando, ele é gastão em energia ou se ele é um produto que economiza, que poupa energia, que poupa água. Em suma, nos dá, através desse selo, indicações para que nós possamos tomar decisões corretas e termos um consumo sustentável. Não perca no próximo bloco as novas regras para a guarda de animais silvestres. Olho vivo, consumidor. Quem é que não se encanta com móveis feitos de madeira? Além de imponentes, são duradouros. Mas você sabia que cerca de 80% de toda a madeira consumida no Brasil é ilegal? Para fiscalizar a origem do produto que você compra, verifique se ele possui o selo FSC. Se tiver, pode comprar tranquilamente, pois isso significa que o móvel foi feito com madeira certificada.
Você sabia que se cada casa brasileira trocasse apenas uma lâmpada incandescente por uma lâmpada econômica, teríamos uma redução da emissão de gases de efeito estufa equivalente à emissão de 1 milhão de automóveis? Esse número é equivalente à frota de veículos do Distrito Federal. Criados há cerca de 3 décadas, os chamados selos verdes ainda passam despercebidos por muitos compradores. E quando notados, são com frequência preteridos por produtos com preços mais baixos. As certificações ambientais surgiram no Brasil na década de 80 com a finalidade de dar transparência e ajudar a educar as pessoas quanto à forma de produzir as mercadorias que elas consomem. Os selos ambientais foram criados por organizações independentes e também por organizações ligadas ao governo, as quais faziam a análise das empresas e as selavam como limpas ou não. O método é o mesmo até hoje, mas o problema é que a maior parte da população não observa este detalhe. O selo geralmente vem na embalagem e ocupa um espaço pequeno, com menos de 3 centímetros. Muitas pessoas, ao chegar a um estabelecimento comercial, procuram saber qual é o produto mais barato, em lugar de procurar saber qual é o mais sustentável, o que é produzido de uma forma mais correta. O selo ISO 9001 é diretamente direcionado à linha de produção e atesta que a indústria tem uma uniformidade naquilo que faz e entrega ao comprador. Já o ISO 14001 é aquele que dá ênfase ambiental. Segundo Alexandre Silvio, engenheiro agrônomo e professor universitário, autor do livro Introdução à Gestão Ambiental, ainda estamos caminhando muito devagar e as próprias empresas não fazem campanhas na mídia. No caso de uma madeira que tem um certificado florestal, isso quer dizer que se trata de um produto que veio de uma floresta bem manejada. O Instituto Brasileiro de Florestas, IBF, também certifica propriedades com boas práticas ambientais. Analisam se uma usina de cana-de-açúcar funciona bem, se o etanol é limpo, se há exploração de nascentes e até se os níveis de emissão de CO2 estão dentro dos padrões aceitáveis. A validade do selo varia de 1, 2 ou 3 anos e o mesmo pode até ser cassado, caso não haja a responsabilidade requerida e exigida. Por outro lado, o consumidor está cada vez mais exigente e isso de maquiar o produto de verde acaba não dando certo. Professor, uma cidade pode ser 100% sustentável? É muito difícil falar de uma cidade 100% sustentável, mas precisamos fazer um grande esforço para chegar lá. Aliás, um município, uma cidade, só pode ser considerada verdadeiramente sustentável se a administração pública, se as empresas, se as famílias, se as organizações não governamentais, se todos, cada um deles, fizer a sua parte. Aqui no estado de São Paulo, o governo estadual, através da Secretaria do Meio Ambiente, instituiu um programa chamado Municípios Verdes. Institui-se uma série de quesitos e os municípios são classificados em relação ao cumprimento destes quesitos. E ao final de cada ano recebe uma nota. Desta forma, estabelece-se uma competição positiva entre esses municípios para se saber, ao final do ano, quais são os municípios mais sustentáveis. O Conselho Nacional de Meio Ambiente aprovou recentemente resolução que regula a guarda provisória de espécies da fauna silvestre por pessoas físicas em todo o país, quando não houver outra solução possível.
A prioridade de guarda continua a cargo dos Centros de Triagem de Animais Silvestres, os CETAS, autorizados pelo IBAMA e responsáveis pela recuperação e reintrodução desses animais na natureza. Quem nos fala sobre esse assunto é o professor e deputado federal Mendes Tame, que já foi presidente da CPI da biopirataria na Câmara Federal. Esta medida regulamenta a lei de 1998, prevendo que pessoas cadastradas no IBAMA possam receber animais apreendidos, resgatados ou espontaneamente entregues à fiscalização. Os cuidadores precisam demonstrar que têm condições de abrigar esses animais até que os órgãos ambientais encontrem uma forma de reintroduzir esses animais à natureza, como prevê a legislação em vigor. Em último caso, quando não houver condições de transporte ou de abrigo em instalações adequadas ou mesmo um guardador cadastrado, a guarda desses animais pode ser dada provisoriamente à pessoa encontrada na sua posse. Porém, ela continuará tendo que responder judicialmente pela posse ilegal do animal. As leis ambientais brasileiras consideram crime retirar animais silvestres de seus habitats, sem a prévia autorização dos órgãos ambientais competentes. Um fato incontestável é que nem todas as espécies silvestres podem ser criadas em cativeiro para fins de comercialização ou para esses animais serem utilizados como mascotes. O IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, publicou a chamada Lista PET, relacionando as espécies abrangidas pela resolução do CONAMA. A medida aprovada deverá trazer segurança jurídica, tanto para a guarda e depósito, quanto para a fiscalização após a apreensão dos animais. Criar animais silvestres como se fossem domésticos, principalmente aves e pequenos primatas, é costume nas pequenas localidades interioranas, o que acaba dificultando ou até inviabilizando a sua reintrodução na natureza. Não percam no próximo bloco uma matéria que fala sobre o aquecimento global e seu impacto na produção de alimentos no Brasil. O Viver Sustentável pergunta: você sabe em qual ambiente de casa nós gastamos mais água? Alternativa A, lavanderia, B, banheiro, C, cozinha ou D, quintal? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou em qual ambiente de casa nós gastamos mais água. A resposta correta é a letra B, pois é no banheiro que gastamos cerca de 57,5% de toda a água consumida em casa. Estamos de volta com o Viver Sustentável e o assunto agora é o alerta que os cientistas do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas fazem sobre os efeitos do aquecimento global na produção de alimentos no Brasil. Quem comenta sobre isso é o deputado federal e engenheiro agrônomo Mendes Tame. É isso mesmo. Os 350 cientistas que compõem o Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas
publicaram recentemente um relatório mostrando que se o aquecimento global no Brasil chegar a 6 graus Celsius de aumento da temperatura média, haverá não apenas um comprometimento na agricultura, na produção de alimentos, mas também no fornecimento de água potável à população. Nesta situação, não apenas a agricultura e o fornecimento de água potável à população serão afetados, mas também o setor energético, gerando uma queda de produção do PIB, o que levará a crises não apenas de produção, mas também de segurança alimentar. Os cientistas ressaltam que o relatório não deve ter um caráter de fim do mundo, uma visão catastrófica, mas alertam que se nada for feito, o governo passará por extremas dificuldades porque a crise vai aumentar. Segundo o documento, a temperatura no Brasil pode aumentar de 3 a 6 graus Celsius até 2100, situação que ficaria ainda mais crítica com uma possível escassez de chuvas. Na Amazônia, por exemplo, em 2100 a temperatura pode subir cerca de 6 graus e a distribuição de chuvas na região pode cair 45%. Desmatamento e queimadas no bioma podem contribuir para alterar drasticamente o ciclo hidrológico da floresta, principalmente entre os meses de julho e novembro, prolongando a estação de seca e alterando a distribuição de chuvas no país. É evidente que estas projeções são feitas dentro de cenários extremos de emissões de gases do efeito estufa. Mas é bom lembrar que se nada for feito, em apenas 30 anos, nós teremos um aumento da temperatura média de aproximadamente 1 grau centígrado. Para se ter uma ideia da gravidade da situação, se tudo continuar como está, nós estaremos, no Brasil, lançando na atmosfera, já em 2030, 2,5 bilhões de toneladas de CO2. Este total supera o de 2005, ano em que o Brasil emitiu 2 bilhões de toneladas de CO2. O calor de até 5,5 graus a mais do que a temperatura registrada atualmente desencadearia um processo de desertificação da Caatinga, bioma já considerado ameaçado de extinção. No mesmo cenário de emissões altas, o Pantanal sofreria uma redução de 45% na quantidade de chuvas e um aumento de 4,5 graus na temperatura. Bacias importantes do leste da Amazônia e do Nordeste poderão ter uma redução drástica na sua vazão. Estima-se uma queda de 20%. O rio Tocantins, que passa por Goiás, Tocantins, Maranhão e Pará, poderá ter uma queda de 30% em sua vazão. Esta queda de vazão afetaria, obviamente, a produção de energia em todo o país, porque não só a produção, mas também a distribuição seriam afetadas e forçaria o governo a utilizar um volume maior de energia gerada por termoelétricas, muito mais poluentes. A Mata Atlântica e Pampa também registram, segundo o panorama de altas emissões, aumento na temperatura até 2100, de forma um pouco mais amena se comparado com as demais regiões. No entanto, o que preocupa, segundo o relatório, é o crescimento das taxas de pluviosidade. Na Mata Atlântica Sudeste, a quantidade de chuva pode subir até 30% nas próximas décadas. No Pampa, que abrange os estados do Sul, esse cresce 40%, o que aumenta o risco de inundações e deslizamentos em áreas costeiras. Professor Tami, e o que o senhor, como engenheiro agrônomo e professor licenciado pela Exalc, poderia comentar sobre os riscos de uma queda na produção de alimentos devido ao aquecimento global? Os estudos desenvolvidos pelo Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas mostram que a perda de produtividade agrícola deverá ocorrer na grande maioria das culturas brasileiras. Isso está relacionado a fenômenos meteorológicos extremos, geadas e secas, e as perdas econômicas decorrentes destas variações climáticas deverá chegar a 7 bilhões por ano
todo ano até 2020. Se nada mudar no cenário das emissões de gases do efeito estufa, segundo a Embrapa, só a cultura da soja perderá 20% da sua produtividade nos próximos 7 anos, ou seja, até 2020. E nos outros 30 anos, até 2050, perderá 24% da sua produtividade. Até este mesmo ano, ou seja, 2050, as estimativas mostram que a queda na produção de arroz poderá ser de 7,5%, de milho 16% e de algodão 4,7%. Também o café arábica, variedade muito plantada no Brasil, sofrerá intensamente com o aquecimento global. Plantado principalmente na região sudeste, notadamente em Minas Gerais, esta variedade não consegue produzir grãos acima de 30 graus centígrados. Tudo isso indica que se o aquecimento global continuar no mesmo ritmo que estamos hoje presenciando, nós teremos, em 2 décadas, uma perda de mais de 10% da produção de café em todo o Brasil. Em contrapartida, a cultura da cana pode ser beneficiada com o aquecimento global, pois se trata de uma planta muito resistente ao calor e à seca. Professor Tami, o que precisaria ser feito para reduzir os impactos do aquecimento global na agricultura e no setor energético brasileiro? Fica claro, evidente, que temos que aperfeiçoar e intensificar o uso de políticas públicas destinadas a restringir as emissões de gases do efeito estufa, antes e depois de 2020. Aliás, o Brasil se comprometeu em Copenhague, na Conferência das Nações Unidas em 2009, a diminuir as emissões de gases do efeito estufa. Mas essas emissões devem ser feitas independentemente do índice de crescimento do nosso PIB. A ideia de produzir mais com menos energia ou com energia renovável é fundamental para que nas próximas décadas o Brasil possa, de fato, ser um paradigma para o mundo todo de país com energia limpa e uma economia verde e sustentável. Com dados fornecidos pelo Sempre, vamos conhecer os preços por tonelada dos principais produtos destinados à reciclagem. Preço do material reciclável para a cidade de São Paulo. Papelão, R$ 320. Latas de aço, R$ 250. Latas de alumínio, R$ 4.100. Plástico rígido, R$ 1.700. E PET, R$ 1.450. Participe você também do nosso programa. Mande sugestões de temas para contato@viversustentável.net e acesse nosso arquivo de matérias pelo site viversustentável.net ou acesse nosso canal no Facebook. O Viver Sustentável fica por aqui. Lembre-se, para mudar o mundo precisamos fazer a nossa parte e a sustentabilidade é o caminho.